Estamos no período de Quaresma, os 40 dias que antecedem a Páscoa. E por isso que hoje o podcast da CDL ele está um pouco diferente, mas também se trata de liderança. E é por isso que hoje estamos convidando e trazendo por aqui o Padre Tiago Silvestre, ele que é o pároco lá da paróquia São Cristóvão. Padre, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast da CDL. Inclusive, você é de uma família de empresários, né? Da família teve empresa e então já é do segmento também, se torna muito familiar e hoje uma grande liderança aqui na nossa cidade. Sim, agradeço o convite, agradeço a abertura. Sim, tem uma família ligada assim ao comércio. Na verdade, meu pai ele trabalhava na rede bancária e aqui em Sinop mudou para cá em 82, né, 1982 para cá. Em 86 mudou para Sorriso, deixou a rede o banco, né, e foi trabalhar então com o comércio. E eu cresci então dentro desse comércio, lá no pé do meu pai, da minha mãe, vendo as dificuldades dele, também as lutas, as alegrias. E ao longo dos anos aprendi também muita coisa com ele enquanto comércio, inclusive depois a tendência de fazer a faculdade de administração, né? E hoje ele está aposentado, hoje não mexe mais com comércio, hoje ele vive, não é mais comerciante, hoje ele vive. E você chegou a fazer administração então, para essa formação? Sim, porque a tendência, tendo uma irmã e ela foi fazer psicologia e aí, então, ser um pouco do ramo. E, bom, eu tinha que continuar o negócio da família. E tinha gosto por isso também, né? E aí, para melhorar as coisas, fazendo uma faculdade de administração. Comecei em Cuiabá e depois terminei em Sorriso. E que parte que entrou o seminário na sua vida? Pois é, entrou na situação que, dentro de um berço católico, de participação de ECC muito forte em Sorriso, dos meus pais, chegou um momento que, enquanto pais de DCC, eu também, enquanto jovem, participando do SEGME, comecei a ser um pouco mais lembrado por algumas pessoas, porque depois de fazer o encontro, convidado para uma equipe, para outra, porque tinha disposição também, me colocava à disposição para os encontros, para trabalhar em preparação aos encontros. Comecei a ser um pouco mais lembrado, nisso comecei a fazer amizade com alguns padres lá na cidade, e dessa amizade comecei a ver como que era a vida deles, e isso me chamava a atenção, porque ao mesmo tempo que o comércio começou, digamos assim, não me atrair mais tanto, ao mesmo tempo que me fazia pensar como era feliz aqueles padres que eu via, como eles tinham uma grande sabedoria em falar sobre a palavra de Deus, em orientar as pessoas, por meio de uma conversa que chegavam tristes, de repente já saíam mais aliviados, mais tranquilos. Aquilo me chamava a atenção. Eu falei, será que é isso que Deus está me chamando? E por meio de conversas, falei com meus pais, falei, olha, estou pensando em ir para o seminário. Me apoiaram, resumidamente me apoiaram, e aí depois então fui conversando com o reitor do seminário até que me lancei para a experiência, né? Não foi necessariamente fácil fazer esse desligamento, assim como não é fácil um rapaz, uma moça realmente pensar no casamento ou assumir o namoro de modo mais sério. Tinha que tomar uma decisão, tomar uma responsabilidade. Já tinha uma certa idade e não posso mais ser menino, tem que assumir responsabilidade, tem que se lançar. E nesse se lançar, louvado seja Deus, porque hoje eu sou muito feliz como padre. E tudo são escolhas, decisões, né, padre? Decisões que refletem, no final das contas, para o resto da vida. É claro que o fato de eu estar no seminário não me obrigava a ser padre. O reitor deixava isso muito claro, meus pais deixavam isso muito claro. Essa liberdade, para mim, sempre foi muito importante nesse discernimento. Assim como quem está namorando, porque está namorando não significa que é obrigado a casar, tenha liberdade, mas que sejam justos um com o outro. Então, se no seminário não estou indo bem, não estou feliz com aquilo, tem que ser justo comigo e com a diocese. Olha, não estou feliz, vou embora. Ou ser justo no sentido, olha, estou feliz, vamos seguir. E assim, o caso do matrimônio, a pessoa optou em casar, ela fez uma escolha, uma decisão, isso, né? Sim, e o interessante é que, enquanto padre, o pessoal sempre questiona, porque padre não casa. Eu digo o seguinte, eu sou feliz assim, não mete o dedo na minha vida, eu estou feliz, mas no sentido de felicidade, eu sou muito feliz naquilo que a igreja me pede. Nunca me iludiram, olha, você vai ser assim, e de repente disseram mudar a ideia. Não, eu sabia muito bem desde o começo. E é bom que seja assim, a gente sabendo as coisas, eu tomo a decisão em cima disso, Deus abençoa, retribui, isso é uma questão bíblica também, a castidade, o celibato, mas a gente vê que a escolha, no fim das contas, não é tão diferente, porque então um rapaz que conhece uma moça, ele teria um poder de escolher dentro de uma cidade como Sinop, lá vamos dizer que 50 mil moças estão disponíveis na faixa de idade dele para namorar, uma possibilidade.
ele deixa 50 mil para escolher uma. Então, no final das contas, eu como padre só deixei uma a mais do que ele. Pronto. Claro, na prática muda muito, mas sim, ainda assim a gente é feliz. Mas, padre, sabe que é interessante de você falar isso? Porque imagino que às vezes, né, tantas pessoas com problemas familiares, problemas de casamento, chegam lá pedir um aconselhamento a vocês. Sim. E igual você disse, assim como o padre fez uma escolha, a pessoa que optou pelo casamento também fez uma escolha. Sim. Um casamento, ele também passa por várias situações, às vezes não é fácil. Por isso que é muito importante, igual o senhor disse, namora, pensa bem esse momento, faça uma boa escolha, porque depois é uma decisão, foi uma escolha que você fez na sua vida, né? Sim, e no fim das contas a grande responsabilidade vem porque quem está namorando e para o casamento, eu estou me envolvendo com uma pessoa, eu tenho uma responsabilidade sobre ela. Eu não posso simplesmente tratar como uma brincadeira e depois abandonar. Hoje em dia tem muito isso, né? O problema é que daí os dois entram nesse pensamento. Se não der certo, separa, tudo bem. Mas o casamento, enquanto matrimônio católico desejado mesmo, é você saber que você tem uma responsabilidade de uma vida sob a sua tutela. Não, antes dos filhos ainda, é você responsável por aquela outra pessoa que você está se casando. Então, por conta disso, tem que ser muito sério, tem que ser muito justo com ela, tem que ser muito honesto com essa outra pessoa e dialogar muito. E, acima de tudo, desejar o bem dela, antes do seu próprio bem, desejar o bem dela. É um pequeno, não vou dizer segredo, mas um pequeno pensamento que a pessoa tem que ter, né? Antes de pensar em si, tem que pensar no outro. E também depois, quando vem os filhos, e eu vejo assim, esse trabalho que a igreja faz, da família, do cuidado, do zelo, o quanto isso implica numa sociedade como um todo, né, padre? Porque a gente vê, às vezes, tantas crianças ali sofrendo, enfim, tantas situações que acontecem, sentindo a falta de um pai, de uma mãe, enfim, de situações que às vezes não deram certo. É um reflexo que acaba gerando várias situações dentro de uma sociedade como um todo, e a igreja se trabalha muito esse lado familiar, né? Sim, trabalha a questão familiar desde infância missionária, desde catequese, desde SEGME, desde CC, acampamento. Hoje em dia muito se pega no pé dessa questão também familiar, porque, querendo ou não, ela é uma família bem estruturada ou conjunto de famílias bem estruturadas, elas fazem com que a sociedade cresça. Elas dão o tom de como é aquela sociedade, se é mais justa, se é mais honesta, se é mais pacífica, ou se ela se torna mais violenta. As escolhas que essas famílias fazem, né, tornam a sociedade melhor ou pior. Ela é feita de pessoas. É claro que os encontros têm a tendência de tentar colocar no coração das pessoas, na sua mente, aquilo que é um desejo de Deus, um desejo divino. Mas tem que ter muita paciência, porque as pessoas nem sempre estão abertas a isso. Então tem que ser insistente. Um encontro, vamos dizer, talvez um encontro de casais hoje, quem sabe vai dar frutos daqui a 5, 6 anos. Sim. Uhum. Assim como um SEGME, por exemplo, né? Sim. O padre despertou esse interesse dentro de um SEGME, né? Sim, se for ver, eu vou dizer assim que Deus ainda continua tendo, na verdade, muita paciência comigo, porque mesmo depois de ter feito o encontro do SEGME, na verdade eu tinha cerca dos meus 17 anos, e eu ainda assim, naquele período de 17 anos, aquele desejo de curtir a vida, de ser meu molecão, tanto assim afastado da igreja. Anos depois, 7 anos depois, é que eu comecei a pensar em ir para o seminário. 6, 7 anos depois é que comecei a pensar em ir para o seminário. Mesmo dentro da igreja, fazendo algum encontro ou outro, muita coisa precisou ser convertida dentro de mim, né? Não que hoje esteja 100%, mas foi um período assim de longo prazo para começar a dar frutos. Então Deus geralmente não faz assim tão instantâneo. Algumas pessoas sim. E às vezes é interessante porque muitos pais falam assim, ai meu Deus, não sei mais o que fazer com meu filho. E muitas vezes é o exemplo. Levar para a igreja, incentivar algum encontro, alguma situação assim, um aproximar com Deus, que o resultado ele vem, né? Antes de tudo, sempre a base familiar é mais importante do que o próprio encontro, mais importante do que o padre fala, né, na missa, é a vivência familiar, o testemunho familiar. Ele que vai dar base para que a pessoa, numa missa, ele dê mais atenção ou não àquilo que se fala. Ou numa base familiar, por exemplo, a gente vai em algum encontro de jovens, vai falar sobre família. A gente vai falar, claro, sobre o sentido positivo da família, sobre o 4º mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe, obediência. Mas se em casa nem os pais dão esse respeito para que os filhos sejam obedientes, a base familiar está estraçalhada. E aí muitas vezes a gente escuta, seja confessionário, seja na sala de atendimento,
padre, muito bonito aquilo que você disse sobre família, aquilo que foi transmitido e tal, mas minha família, eles não me ajudam. É o alcoolismo, é outros tipos de vício, é a traição, infidelidade, é pensamentos totalmente mundanos, não criam um ambiente para que a criança, o jovem, consiga desenvolver aquilo que ele deseja, né? Então, muitos conflitos e muitas feridas. Mas também, hoje em dia, a gente vê tem muitas coisas bonitas acontecendo. E, padre, hoje o que a gente percebe também, como os movimentos estão fortes, né? A gente vê muitas pessoas procurando, as igrejas lotadas quando acontece o fechamento dos encontros, e parece que há uma sede nesse momento cada vez mais das pessoas de procurarem a Deus, né? Essa sede é muito importante, no fim das contas, todos temos sede de Deus. Só que esses encontros, eles fazem esse despertar. E eu vou dizer assim, que a Sinop, a sua região, seja Sorriso, as cidades vizinhas, ou a Diocese de Sinop, tem sido muito beneficiada nos últimos tempos com bons movimentos de boas pessoas à frente. E em relação a outras regiões do país, outras dioceses, a gente vê aqui um florescer do catolicismo, um florescer da família, do desejo de Deus. Algumas outras dioceses a gente só vê o crescimento do ateísmo. Aqui, graças a Deus, claro, então a gente vê um trabalho de longo prazo. Se eu não me engano, por exemplo, o acampamento de oração começou em Sorriso, eu acho que em 2010 ou 2011, não estou bem lembrado. 2010, 11, para o tempo de hoje, então pelo menos 15 anos para aquilo que é a força que o acampamento tem hoje de movimentar famílias e pessoas, trazer uma alegria, uma conversão, de quando você escuta um testemunho, não só no final do encontro, mas tempos depois, que aquele testemunho permanece. Nossa, a gente às vezes até chora ou se emociona muito junto com uma família quando uma pessoa está passando por grande dificuldade, algum vício, e a pessoa, ela toma a decisão, vamos abandonar aquilo, e aí toda a família é influenciada positivamente. Então, quando a gente escuta um testemunho a esposa não fez acampamento, mas ela já diz, olha, meu marido, que bênção, mudou totalmente. Isso enche os nossos olhos assim, de alegria, nosso sorriso, porque a gente vê que os frutos estão acontecendo. Um dos, não é somente ele, mas um dos movimentos hoje forte é o acampamento de oração. Em todas as paróquias de Sinop estão fortemente ativos. E tem muitas opções também. Por exemplo, tem o ECC, que ele vem fortalecendo os casais. São pessoas evangelizando pessoas, casais evangelizando casais ali. Formando um outro, né? É a comunidade como um todo. O SEGME, muito voltado aos jovens, né? Então, assim, tem muita opção que a pessoa ela tem como formar um grupo de amizade, ser mais participativa. Ela tem muita oportunidade de evoluir muito mais, de estudar mais. Humanamente e espiritualmente. Exatamente. Hoje a igreja proporciona isso com os movimentos, né? Sim, isso nesses dois aspectos, humano e espiritual, quando caminham juntos, porque se a pessoa cresce apenas humanamente, então ela é uma boa pessoa no sentido, mas ela não tem Deus no coração, e isso falta alguma coisa. Agora, a pessoa que pensa somente na vida de oração, a pessoa que só pensa em estudo litúrgico, estudo espiritual, automaticamente, se for verdadeiro, vai fazer uma pessoa de caridade. E essa caridade vai fazê-la uma pessoa melhor enquanto ser humano, enquanto filho de Deus, né? E esses encontros levam a esse encontro com Deus para que, em primeiro lugar, sintam-se amados enquanto criados e filhos de Deus, se sintam amados, para que assim, buscando curar aquelas feridas, possam se dedicar com alegria, com muita força de vontade naquilo que é necessário para a sua conversão e para o próximo. Não se fecha em si mesmo, mas quer ajudar os outros também. E a gente vê que a procura é muito grande. Por exemplo, em todos esses encontros, quando abrem vagas, são bem disputados. O acampamento talvez seria o mais agora, enfim. Hoje sim. Mas assim, a gente vê que tanto de ECC, SEGME é uma procura muito grande. E assim, fechou as inscrições, depois tem que esperar de novo. Não é porque não quer, porque também tudo é voluntário e precisa de pessoas para fazer, né, padre? Sim, e esse grupo que muitas vezes então fez o encontro, ele precisa de um acompanhamento. Então a gente não pode fazer um acampamento por mês, porque senão você faz e larga. Não tem sentido, você tem que acompanhar, para que ao longo desse ano essa pessoa tenha mais capacidade de até servir no outro encontro. É claro que nesses períodos de inscrição, sabe quem mais sofre? Uma pequena brincadeira assim, quem mais sofre são os padres ou os coordenadores dos encontros.
porque é uma loucura assim, de mensagem de pessoas pedindo ficha, pessoa que você nem conhece pedindo ficha no WhatsApp, e todo mundo tem um motivo, né? Mas não é assim que funciona, tem que ter um critério, né? Porque senão você se perde um pouco, né? Mas é assim que funciona. E isso é bom, né, padre? Porque mostra esse desejo, essa sede que as pessoas estão tendo de procurar a igreja, de procurar a Deus. Essa sede realmente muito importante, principalmente faz com que a cidade cresça junto, né? Cresça junto enquanto espiritual, uma cidade temente a Deus, uma cidade que ama a sua terra, que ama a sua pátria, que ama a sua família, faz com que as pessoas cresçam juntas. E uma sociedade que cresce assim junto, ela se torna mais justa. E aí todos crescendo juntos, dá oportunidade para todos. E Sinop, essa região nossa norte, Sinop é terra de oportunidades. Padre, e assim, muitas pessoas que tem um amor no servir. E isso é uma bênção, né? Parece que quando a pessoa está envolvida e servindo dentro da igreja, tudo se transforma na vida dela. Ela tem uma grande alegria e é incrível, né? Porque eles fazem questão de deixar o seu final de semana, deixar o seu conforto, às vezes até deixar os seus filhos. Às vezes a gente tem que até dizer para alguns grupos, olha, não é certo deixar demasiadamente os seus filhos sozinhos, tem que dar atenção para eles também. Mas vão servir na igreja, porque no final das contas eles saem lá realmente abastecidos, né? Fortalecidos, porque o trabalho hoje em dia, o dia é muito complicado. Então lá eles têm essa energia que é renovada, essa força que é renovada, a amizade que é oferecida. Como é bom ter bons amigos, na verdade. Sim. E isso faz com que a gente seja mais feliz. E nesse sentido, os padres também são beneficiados, porque numa sociedade em que nos acolhe, temos muitos amigos que nos acolhem em suas famílias, que se comprova as promessas de Jesus, que diz que quem a deixar o seu pai, mãe, terra, filhos, irmãos e tal, quem deixar isso receberá 100 vezes mais. Eu vou dizer que Jesus é muito generoso, muito mais generoso do que 100, e só em Sinop eu sei que eu teria mais de 100 famílias que me acolheria, né? Imagine outras cidades que eu já passei. E sabe, padre, hoje a gente vê assim, grandes lideranças também, um caso de Frei Gilson, arrastando multidões de madrugada, né? Já foi muito atacado, não sei porquê, acordar de madrugada, né? Ele liga lá e acompanha quem quiser, ninguém é obrigado a nada. Sim. Né? E aí nas plataformas digitais já foi bem atacado. E então isso talvez essa quantidade de pessoas acompanhando ele para rezar de madrugada mostra o desejo. A sede das pessoas realmente se aproximarem de Deus, fazerem alguma coisa. O que ele, no final das contas, acaba fazendo a promover a verdade, e segundo, o redescobrimento do amor de Deus por meio da verdade, na realização na vida das pessoas. E eu confesso, quando ele começou a ficar um pouco mais sucesso, eu nem morava em Sinop ainda, na verdade não fiz o propósito, falei, vou conhecê-lo um pouco mais. Algumas primeiras noites eu acordei de madrugada, depois não dava muito certo. Eu percebi que ao longo do dia comecei a ficar irritado com as pessoas, porque eu não dormia direito, dormia pouco, começava a ficar irritado, falei, bom, não é justo eu ser irritado com as pessoas por uma coisa minha. Então, parei. Mas isso me faz com que eu devo maltratar os outros que fazem? Não, faça, eu recomendo que faça. Se você consegue, faça. É um bom propósito, principalmente para a quaresma. É absurdo como que essas pessoas conseguem. Eu, muitas vezes, eu sei que eu fico admirado com elas. Sim. E é exatamente isso. A pessoa pode ou não fazer. Ninguém está obrigando a nada. Exato. Né? Então, assim, gera-se uma grande polêmica e tem muita gente acompanhando. A gente sabe que você manter uma live ao vivo é muito difícil de você ter muita gente ali te acompanhando. E elas simplesmente estão lá no celularzinho ligada, fazendo o quê? Rezando. Arrastando multidões ali, o Frei Gilson, né? O tempo que rezar se tornar crime, me parece que já começa a ser um pouco isso. Rezar se tornar um perigo, se tornará crime. Então tem que perseguir quem reza, né? E o que ele faz, o que é rezar, não é crime necessariamente. É algo muito positivo, algo muito bom, que toda criança na sua casa, com seus pais, sempre recomenda, olha, meu filho, reza um Santo Anjo da Guarda, reza para o seu Anjo da Guarda, reza para Nossa Senhora. Então, desde cedo você aprende a rezar e, de repente, você ouvir dizer que não é bom rezar, tem uma coisa errada, né? Sem dúvida. Se tivesse situações por trás disso, de falsidade, de apenas aparências, eu digo até, porque eu sei que existe isso também, até diria, talvez não dá para seguir, mas Frei Gilson já tem alguns anos, já foi muito perseguido e já colocou à prova, né, a sua vida. Então, qual o sentido, né? E ele demonstra toda aquela simplicidade ali, abrindo mão de muita coisa, de luxos que ele nem quer,
né? Luxos que nem deseja, inclusive até mesmo da vaidade. Exatamente. Né? Porque você vai fazer uma apresentação, tem que passar maquiagem, tem que ter o cabelo, tem que ter uma roupa bem arrumada e tal. A batina tem que ser a do final de semana, não de semana aquela mais batida. Mas ele nem cabelo tem. Raspa a cabeça porque não quer se importar com a vaidade necessariamente. Né? E nessa simplicidade Deus faz as coisas. E sabe, padre, aí vem uma situação, um mundo em que a gente está vivendo, muita coisa que você vê no noticiário, coisas absurdas. Eu acho que é um momento, talvez, que vem amparando tudo isso, essas iniciativas, os movimentos, o Frei Gilson, tanta situação assim, a gente fala do Frei, mas é a iniciativa do Frei, não é ele, né? A iniciativa do que se faz. Então, assim, eu acho que mais oração, talvez, por um mundo que a gente está vivendo. O que você pensa disso, padre? Porque é muito absurdo que você vê ali, entre famílias, tirando a vida um do outro. Nossa, cada situação que você fala, meu Deus, está acontecendo. Primeiro a gente vai entender o que o Frei Gilson faz, o que ele traz de novo. Enquanto conteúdo, zero novidade. O que ele ensina é aquilo que sempre foi ensinado. O que vem de novo, é claro, vem com carisma, vem com cuidado no falar, no cuidado de transmitir a sua palavra, chegando mais facilmente e mais levemente aos corações, mesmo assim revelando a verdade. E o quanto isso, algum ponto, várias vezes, já ouvi pessoas testemunhando, quando se toca no ponto do perdão, né, da capacidade de suportar as dores e carregar as dores com alguém da família, e não um sentimento de vingança. Então, numa sociedade em que se leva muito em consideração o seu egoísmo, uma falta de família, desse ambiente familiar, e entre outras coisas, que não vamos citar, senão fica até complicado, mas sem uma base familiar, cristã, verdadeira, diante de Deus, as pessoas passam para fazer simplesmente, já que no fim das contas, entre aspas, hoje nada é pecado, então tudo aquilo que eu fizer, eu não me faz mal, eu posso até maltratar o outro, matar o outro, se não me faz mal, tudo bem. Mas o Frei Gilson vai dizendo, olha, isso é pecado, isso não pode, isso não deve, isso está na palavra de Deus, não pode ser feita. Ele dá esses fundamentos, e quem crê na palavra de Deus, quem crê na verdade, ela vai colocar como um sentido de humildade, e vou dizer, olha, realmente, por mais que a pessoa me fez mal, eu tenho que perdoar ela, até porque algum dia alguém me perdoou ou irá me perdoar. Então, como a própria oração do Pai Nosso diz, que Deus perdoe os nossos pecados como nós perdoamos os outros, né? E quem nesse mundo não será ou não foi ferido, todos nós seremos ou já ferimos alguém. Claro que a nossa capacidade é conseguir aprender a não errar mais e amar mais, no final das contas, então. Isso tem se falado muito, né? O perdão, o poder de um perdão. E padre, é tão difícil muitas vezes. Às vezes a gente tem que rezar para a gente conseguir, né, ter essa coragem de perdoar, porque nós somos humanos. E o poder da oração, ela é em todo momento. Assim como agora a gente fala aqui de Quaresma, que teve as tentações, nós também somos tentados a todo momento. Exato. O sentido do perdão, muitas vezes a gente quer por nós mesmos buscar o perdão. No final das contas, quando a pessoa consegue com o tempo, e claro, não se dá de uma hora para outra, mas meditar naquela que é a maior prova de perdão que existe no mundo, a gente vai ver que o nosso perdão é muito simples, muito pequeno. Claro, não desmerecendo certas situações que são muito graves. Sim. Não vou acusar a pessoa de dizer, você tem que simplesmente perdoar porque te fizeram isso. Tem coisas que são mais feridas mesmo. Mas o maior exemplo de perdão é aquilo que nós buscamos refletir na Quaresma, que vai culminar na Semana Santa, que é a morte de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E Jesus mesmo na cruz pede que perdoe, o Pai perdoe. Eles não sabem o que fazem. E nós, muitas vezes, quando não perdoamos, realmente não sabemos o que estamos talvez fazendo. É claro que eu sempre então deixo uma abertura, quem vem pedir algum aconselhamento, eu falo, não desmereço a sua dor, não desmereço nada, mas entendo também que tem certas pessoas que a gente quer perdoar, mas parece que ela não ajuda a gente, né? Eles não nos ajudam, continuam incomodando, não percebe, né? Então é mais difícil perdoar às vezes por isso também. Mas aí o maior exemplo é Jesus. Rezar um pouquinho mais para conseguir, padre. Rezar um pouquinho mais, faz com que ame mais. Até que a pessoa, sei lá, se incomoda tanto que fala, não compensa. A minha paz ela tem um valor muito maior do que esse incômodo. Nossa paz tem um grande valor, então não é por qualquer coisa que tem que se incomodar, não. E, padre, é até interessante a gente falar agora dessa parte, porque vem o período de Quaresma, né? E é um período muito forte dentro da igreja. Sim, são esse tempo desses 40 dias, né, biblicamente falando,
fazendo referência aos 40 dias que Jesus passou no deserto, que foi a preparação dele, que se torna também o nosso tempo de deserto. Mas a quaresma ela não se limita em si. A quaresma ela está em busca, em vista de algo, que é vivenciar a ressurreição de Jesus. Do mesmo modo que a quaresma com o Frei Gilson, ou a quaresma no outro sentido, com um outro propósito, não pode simplesmente dar um fruto somente nesse tempo. Ela tem que almejar algo, né, para que dê frutos numa sequência. Acabou a quaresma, não preciso fazer mais nada. Volta a ser o que era antes. Não é isso. Então tem que dar frutos, tem que continuar. Do mesmo modo que a gente busca, nesse deserto, com alegria e força, vivenciar também a Páscoa, a ressurreição de Jesus, o anúncio da vida, continuar anunciando essa vida, essa alegria na vida futuramente, e não voltar a ser uma pessoa chata, né, incomodando os outros. E sabe, padre, quando a gente resgata aqui um pouquinho da história, a gente vê, realmente Jesus foi diferenciado, né? Quando ele foi tentado ali, até tentado, se você realmente é o Filho de Deus, né? O poder que se queria dar a ele diante de uma cidade, enfim... E ele resistiu a muita coisa, né? Foi o evangelho de final de semana, né? Foi do primeiro domingo da quaresma, sempre o evangelho da tentação. E as tentações, elas têm essa tendência, claro, Jesus especial, porque a segunda pessoa da Santíssima Trindade é Deus, especial simplesmente, ou totalmente por isso. Mas o evangelho revela que as tentações têm o demônio tem o desejo de trocar o valor das coisas. Se a gente for falar sobre os valores invertidos hoje, a gente vai ficar a tarde inteira falando. Mas o valor invertido já começa com Satanás, com o demônio, que quando ele diz, se você se ajoelhar para mim, se você me adorar, então eu vou te dar tudo isso que pertence a mim, porque foi me dado, então posso te dar. Ele não pertence, não tem nada, tudo foi Deus que criou, ele não é o criador. Mas já que ele queria então inverter as coisas, ele demônio enquanto criatura, queria se tornar o criador, fazendo com que o criador se torne criatura. Inversão de valores, começa por ali, né? Então na sociedade, quando a gente vê uma inversão de valores, algo demoníaco. E aí a gente tem, então, agora resgatando o primeiro, depois vem o segundo. 4 domingos, né? Isso, e como que cada um deles, o que se trabalha, como é que funciona? Bom, a dinâmica... Vamos resgatar aqui, padre. Certo. Enquanto questão litúrgica, digamos assim, a gente sabe que, pelo menos nas missas, então, as liturgias dos domingos, pelo menos 12 domingos, são separados em 3 anos, ano A, B e C. São Mateus, São Marcos e São Lucas. São os 3 primeiros evangelhos. São João não aparece. Mas, quando é o tempo da quaresma, em todos os anos, São João aparece. Ele começa, então, a gente não começa a ver tanto Jesus indo para lá, indo para cá, fazendo, mas a gente vê Jesus falando e instruindo. Então, ao longo desses 4 finais de semana, esses 4 evangelhos, a gente vai ver muita a situação de Jesus nos instruindo e nos colocando nessa dimensão de vida eterna, de ressurreição. Então, nos preparando para a Páscoa realmente, né? E aí depois vem outros momentos. Por isso que é importante a pessoa ter esse acompanhamento, que tem toda essa explicação também, desde o primeiro, às vezes quem não conseguiu ir, que aproveite e já vai nos próximos, né? E depois então vem a Semana Santa, aí realmente já começa todo... A gente fala Semana Santa, que é a Semana das Semanas, né? Sim. A semana mais importante do ano. Mas ela é importante por quê? Porque a gente vê ali na Quinta-feira Santa, por meio daquele Evangelho do Lava-Pés, primeiro a humildade de Jesus, mas também a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. A Quinta-feira Santa, depois vinculado à Sexta-feira Santa, que é a morte de Jesus, sua paixão, sua morte. O domingo, a ressurreição de Jesus. É a Semana das Semanas, a gente se dedica para aquilo. Mas, enquanto liturgia, aquilo que nos dizem os santos são que toda a missa que se reza está contida a Semana Santa ali propriamente dita, porque a Eucaristia, não sendo simplesmente um distribuir do alimento e reunião de pessoas, mas é a paixão, morte e ressurreição de Jesus, toda a celebração da missa. Ou seja, a Semana Santa o que é? A paixão, morte, paixão no sentido da entrega do amor, do seu sacrifício, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Se celebra ao longo desses dias mais específico. Mas mais resumido está contido em toda a missa. Em toda a missa é sempre um relembrar-se da última ceia de Jesus com seus apóstolos, da entrega do seu corpo, da sua vida, do seu sangue e também a ressurreição. É sempre toda a missa. E, padre, por que tem as cores, as mudanças das cores? O que significa? Enquanto seres humanos, a gente precisa de simbologia, a gente precisa de algo que diferencie uma coisa da outra, para que perceba que os tempos são diferentes. Então, basicamente, na liturgia da igreja, existem 4 cores. A cor verde, que é o tempo comum,
Então, se está verde, bom, é o tempo comum, é o dia a dia da liturgia da igreja. A cor branca, bom, é porque é algum dia solene. Por exemplo, o dia de São José, dia 19 de março, que algumas pessoas têm muita devoção a São José, solenidade. Então, identifica, se você chega na igreja, o padre está de branco, o altar está de branco, bom, é um dia solene hoje, é um dia importante. As cores roxas são reservadas para o tempo da quaresma e para o tempo do advento. E algumas celebrações, então, com um cunho penitencial. E, por fim, nós temos também a cor vermelha, que é a cor dos mártires. Então, na cor vermelha, além da Sexta-feira Santa, também é algum dia que se celebra algum santo que morreu entregando a sua vida, derramou o seu sangue, algum mártir. Então, essas cores nos colocam em situações diferentes para saber, olha, hoje eu me situo, alguma coisa está diferente. E, padre, como é que tem que ser agora esse período? O que você sugere a quem está acompanhando a gente, essa preparação à Páscoa? Porque aqui você também já resgatou essa história e trazendo aos dias atuais, o que as pessoas, como que elas devem se preparar para a Páscoa? Na verdade, a mesma coisa que eu dizia do Frei Gilson, o que traz novidade enquanto conteúdo? Nada, muita coisa. No dia a dia a gente às vezes quer reinventar a roda, não precisa reinventar a roda. É só fazer aquilo que é algo mais simples, mas que faça bem feito. Então, mas uma das coisas, ao longo do ano a gente pode fazer isso? Pode, mas na quaresma, quem sabe com mais intensidade ou com mais vontade. Simplesmente via sacra, a via sacra que é feita mais intensamente, não é proibido fazer nos outros tempos, mas mais intensamente na Semana Santa, no tempo da quaresma, em vista da Semana Santa. Sim. Mas uma coisa que eu indico sempre é a leitura espiritual. Nossa, como é bom a leitura espiritual. E uma dica, pelo menos a gente no seminário acaba aprendendo isso, não precisa pegar de um autor paralelo ou de outro. Pega um livro de um santo. Tem muitos santos que escreveram, por exemplo, Santo Afonso Maria de Ligório, escreveu muitos santos, ele era advogado, um doutor. Muitos livros Santo Afonso escreveu. Um livro que eu recomendo, essa semana mesmo recomendo para uma senhora, o livro de Santa Faustina, o Diário de Santa Faustina. Lá ela fala sobre Eucaristia, sobre o perdão, sobre a confissão, fala sobre o purgatório, o inferno, sobre o céu, muitas coisas assim, coisas que você lê, é um pequeno acampamento diário na sua vida, é um pequeno encontro com Deus nesses encontros como esse segue diário na sua vida, e não precisa esperar o pregador vir, é só pegar o livro e o santo está conversando contigo. Então, a leitura espiritual que o próprio santo escreveu, Santa Teresinha, nós tivemos a visita, né, das relíquias de Santa Teresinha, agora em fevereiro completou um ano ali na paróquia. O quanto de pessoas que começaram a conhecer um pouco mais Santa Teresinha, se encantaram com a história de Santa Teresinha, com os seus escritos, vai procurar ler a história de uma alma. É maravilhoso, uma coisa muito simples, de tão simples que nos choca porque a gente às vezes quer buscar muito fora e está tão perto de nós. E padre, assim, independente da religião da pessoa, o que assim a igreja sempre fala, eu acho que todo o ensinamento dela é tornar a pessoa melhor, que ela tenha mais amor no coração, que seja mais humana com o seu irmão, tenha mais empatia com as pessoas. A igreja trabalha muito isso, né? Sim, trabalha muito, tanto nas formações que a gente busca fazer. Claro, isso tem que esperar um tempo, é um pouco a longo prazo, fazer as pessoas perceberem as situações em qual estão inseridas, ou quanto vale ou não a pena certas complicações, ou deixar de lado certas situações também, o quanto vale a pena perdoar. Mas, como modelo, como exemplo, sempre vai ser Jesus, que é 100% Deus e totalmente homem. Então, à medida que a gente tem totalmente o espelho de Jesus, da sua humanidade, automaticamente a gente se torna também, de certo modo, a gente acaba bebendo também da sua divindade. Enquanto mais humanos, enquanto como Jesus, mais divinos a gente se torna. Não porque a gente é Deus, mas porque como Deus a gente se aproxima. E, por exemplo, então, uma leitura que pode ser feita nesse tempo da quaresma, independentemente da religião, a igreja sempre fala, olha, quer começar a estudar a Bíblia? Comece pelos evangelhos, porque a Bíblia toda é em vista de Jesus. Então vai direto a quem importa, vai ler sobre Jesus, começa a ler o Evangelho de São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, depois vai para as cartas dos apóstolos, São Paulo, São Pedro e assim por diante. Depois que você já tem uma base, começa a ver o Antigo Testamento. Então a gente já vai direto àquele que nos sustenta, aquele que nos dá força, aquele que nos dá alegria, aquele que nos move, Jesus. Vai direto para ele, nos Evangelhos. E, padre, a igreja também ela vem com uma missão, sempre um olhar a um todo, no caso da campanha da fraternidade, que ela tem já todo ano vem com o propósito, né? E esse ano também. Todos os anos a campanha da fraternidade tem o desejo de fazer as pessoas despertarem para uma realidade, para uma necessidade dos tempos que estão sendo pedidas, né? Esse ano não é diferente.
Até se você gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso, pode ficar à vontade. Bom, esse né? tempo a campanha da fraternidade fala sobre a questão da natureza, sobre Isso. o cuidado com a natureza. Então, enquanto padre, a gente vai sempre dizer, não só enquanto natureza, mas enquanto tantas outras coisas que a gente coloca acima de Deus, a gente necessariamente não vai trazer ou tratar a natureza como uma deusa, como faziam alguns povos antigos, mas necessariamente a gente reconhece que essa natureza foi nos dada por Deus para que esteja aos nossos cuidados, e já que esteja aos nossos cuidados, também está ao nosso benefício. Ora, mas para o nosso benefício tem que ser bem cuidado as coisas, porque senão acaba, senão vai se encerrando. E a gente sabe quanto faz importante. Eu dizia inclusive na comunidade nesse final de semana, um pouco nesse aspecto da natureza, a gente sabe o quanto é importante, uma coisa muito simples, não estou querendo menosprezar ou reduzir, mas a gente percebe o quanto a natureza é importante simplesmente quando a gente chega num lugar, estaciona o carro num dia ensolarado e não tem uma sombra. Cadê as árvores daqui? Não estão. Então, não precisa pensar em naturezas, começa a pensar do mais simples. Uma árvore já faz muita diferença, né? Ter na casa uma planta frutífera, uma acerola, uma jabuticaba tem lá em casa, às vezes saio de casa, vou rezar o terço ao redor de casa, comendo jabuticaba direto do pé, é tão gostoso, tão saudável, né? Ter na sua casa uma coisa assim, isso já nos começa a fazer pensar sobre o dom que é a natureza em nossa vida. E agora, padre, por isso que a gente também, como o assunto já veio à tona, ele vai ser muito mais trabalhado, levado mais à comunidade também, então é um assunto que a gente vai ver vai bastante, ouvir mais vezes, né? E ver bastante iniciativa em cima dele nas paróquias, né? Sim, de certo modo sim, algumas mais, outras menos, iniciativas, mas alguns comentam mais, outros comentam menos, mas sim, tem algumas iniciativas, por exemplo, incentivo a plantar as árvores, incentivo até a própria pessoa que talvez iria desmatar de modo ilegal, porque existe também o desmatamento de modo legal, correto, com manejo, tudo muito certo, isso não vamos ir contra. Sim. Vai fazer a pessoa realmente repensar sobre essas coisas, né? E padre, agora voltando um pouquinho lá, né, direto à paróquia, aonde você está à frente, essa parte de administração que você fez hoje ajuda também com uma liderança dentro da igreja? Como é que funciona? Duas coisas me ajudaram a me tornar pároco. Claro, que eu trago assim de mais tempo. Primeiro, a faculdade de administração, que eu fiz enquanto nem seminarista não era ainda. E também o aspecto de vivenciar, começar a vida dentro de um comércio, dentro de uma vida. Então, hoje, por exemplo, enquanto padre, quando vou a um comércio, eu sei das dificuldades que o comerciante enfrenta. Sim. Sejam com altos impostos, seja com dificuldade de pessoal qualificado, seja com a rotação realmente dos próprios funcionários, com os altos custos que se tem, de manutenção de uma empresa, do quanto hoje ou outras épocas a inadimplência influencia negativamente, e o quanto tem que sair de casa realmente para trabalhar. Então, quando eu vou fazer pedido para alguém, eu não vou simplesmente pedir para a pessoa achando que tem que oferecer obrigatoriamente, mas eu sei das dores dela também, Sim. porque eu já fui comerciante. É difícil, é muito difícil, e admiro quem consegue nos tempos de hoje ainda querer empreender, porque seja enquanto administração paroquial, enquanto administração de uma empresa, me parece que hoje tudo conflui para não trazer muitas situações positivas, né? Tudo ficar travando. Na paróquia, quanto uma administração, não é tão diferente também, não. E essa experiência te ajuda a liderar pessoas, enfim, a parte administrativa, que é muita coisa ali também, né? Não é, o padre vai ali só fazer a missa. Não, é muita coisa Toma mais. muito tempo, né? Toma muito tempo, na verdade, porque a gente tem que estar atento às coisas, tem que estar atento aos preços, né? Não pagar demasiadamente em algo, mas buscar melhores preços, coisas de qualidade, no sentido de gerenciamento de pessoas, talvez seja até o aspecto mais difícil, porque enquanto igreja você não simplesmente vai lá e demite a pessoa. Não, se é uma pessoa de bem, se é uma pessoa que está realmente querendo crescer, se é uma pessoa que realmente é honesta, justa, vale muito a pena você investir com paciência nela e esperar que esse fruto virá ao longo dos anos. E o fruto vem. Então você não vai simplesmente querer transformá-la em um profissional, mas realmente transformá-la enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? Porque isso, futuramente, quem sabe conseguindo até um outro emprego melhor, ela vai dizer, olha, eu aprendi tudo isso lá na paróquia. Eu aprendi a ser honesto, ser justo, não deixar passar as boas oportunidades. E é interessante, né? Porque às vezes as pessoas começam a servir dentro da sua própria paróquia e elas melhoram muito, até no convívio dentro de uma empresa, lá no dia a dia, no relacionamento com as pessoas. Porque é isso, igual o senhor disse lá, é voluntário que a pessoa está lá fazendo, ajudando na igreja.
Então, queira ou não também, se ela não se der bem com as pessoas que ela está convivendo, consequentemente, às vezes ela vai se deixar um pouquinho de lado, ninguém mais vai chamar, vem ajudar no encontro, vai deixar. Então, ou melhora e vai melhorando, igual o senhor disse, vamos tendo paciência aqui. E essa socialização, ela com certeza, esse convívio vai interferir lá no dia a dia, às vezes dentro da família, dentro do trabalho dela. É interessante. Interfere diretamente, né? Interfere diretamente, e o quanto a gente aprende, mesmo sendo pároco, tendo a procuração do bispo para fazer as coisas, mas existe um conselho que está junto com a gente. Não digo nem que está atrás, mas está do lado realmente, né? Eu, graças a Deus, desde que cheguei, tenho um conselho de pessoas, conselho administrativo, conselho pastoral de pessoas que me amam, que me querem bem de certo modo. E por isso, então, fazem para que as coisas sejam somadas, sejam melhoradas. E quando a gente tem isso, pessoas de bem do nosso lado, como as coisas confluem, a capacidade da gente também ouvir boas ideias, como eu fico feliz, por mais que eu tenha tido uma ideia, mas quando eu lanço para os outros, de repente surge uma ideia, nossa, que maravilha, como que eu não tinha pensado nisso? Como é positivo a gente também poder ouvir e dar abertura aos outros. É claro que às vezes vem umas ideias meio mirabolantes, né? Meio sem fundamentos e tal, então você recolhe. Mas como é bom a gente ouvir e ter pessoas, e crescer juntos, né? Não tem que ser eu que tenho que crescer. O padre vai embora, a comunidade permanece. Então, ela deve continuar nessa caminhada de crescimento. E as pessoas vão passando. Então, muitas vezes, assim, a pessoa abrir espaço e se criar novas lideranças. Não precisa ter um medo. Eu estou aqui, essa vaga aqui é minha para sempre. Não, às vezes você está ali naquela função, dá para preparar outros coordenadores e, consequentemente, às vezes, essa pessoa que estava na coordenação vai seguindo também para outras situações, desenvolvendo mais também, né? Nível de paróquia, diocese, tem tantas outras coisas, né, padre, que a gente tem que dar espaço a todos. Dar oportunidade, né? Com certeza. Eu penso assim, não sei o que o senhor pensa. Eu já tô chegando eu tenho 38 anos, já estou chegando na geração que, digamos assim, tem acesso à tecnologia, tem acesso ao celular, mas muitas coisas eu já não sei fazer. Então, por que não aproveitar de uma geração nova de pessoas, por exemplo, a Pascoal na paróquia, que já entende um pouco mais dessas publicações no Instagram? Não tenho Instagram, eu apaguei o meu porque eu gastava muito tempo com isso, né? E atendimentos, no Instagram não é lugar para atendimento, mas para dar mais tempo para as outras coisas. Então, aproveitar aquilo que os outros também podem oferecer de benefícios. Eu não tenho que ser dominador daquela pastoral, ou achar que tem que ser sempre do meu jeito. O mais feliz é a pessoa que consegue perceber que o trabalho dela foi bem feito, que já chegou o tempo dela de dar espaço para o outro e se alegrar com as conquistas dos outros também. É como um pai que percebe que sempre esteve acompanhando, orientando o filho, e de repente ele começa a soltar aos poucos o filho para crescer. Às vezes, então, o crescimento é do filho, mas o orgulho é do pai. Então, na pastoral, assim, também a mesma coisa. Dar oportunidade para outras pessoas assumirem, deixar um pouco o seu de lado, vai descansar um pouco, está ali 20, 30 anos. Se tem outra pessoa, dá oportunidade para ela. Não importa se ela vai mudar totalmente, dê a chance para ela. E faça e deixe o seu espaço. Assim como tiveram respeito com você, respeitar o outro também. Exatamente. E o pároco que vai estar ali para falar, é isso, aquilo, tá indo bem, não tá, quero assim, não quero. Sempre tem alguém com uma responsabilidade para orientar, né? Orientar e falar, é por aqui, o outro caminho, enfim, né, padre? E esse é um desafio, né? Lidar com pessoas é um desafio, porque, como eu disse antes, não posso simplesmente excluir aquela pessoa, mas tem que orientar e aguardar o tempo que ela mesma, com os olhos dela, vai abrir os olhos e perceber aquilo, e ela mesma vai mudar, e aquilo permanece. Isso que é bom, porque permanece. E, padre, agora, falando um pouquinho também lá, vocês têm a famosa festa do padroeiro dos motoristas, também Dia do Agricultor. Muita gente participa, né? Como é que está a organização para esse ano? Geralmente, a organização da festa começa a festa em julho, final do mês de julho, esse ano, dia 27. A organização da festa geralmente começa em fevereiro. Então, esse ano, assim como foi nos outros, já em fevereiro a gente começou, reúne esse conselho, esse CAEP, esse conselho administrativo, divide-se as funções, começa a passar as funções para outras pessoas que nos outros anos ajudaram, cada um responsável por alguma coisa, distribui isso, né? Não querer concentrar numa pessoa só, mas distribuir. Mas estamos já assim preparando, pelo menos buscando fazer aquilo que foi feito no ano passado, oferecimento do churrasco,
do show de prêmios, um ambiente familiar para que as pessoas venham se divertir, também dançar um pouquinho, mas que possam também trazer os seus filhos, se divertir, fazer a bênção dos carros, começar logo cedo, cerca de participar da missa. Quantas pessoas que conseguem ali, padre, que passam por ali? O número exato não tem, mais ou menos, vamos dizer, pelo menos pela base do ano passado, de 10 a 11 mil pessoas que passam ao longo do dia. Muita gente. Deve ser muita gente também na organização, né? É uma pequena cidade que passa ali, né? Onde eu morava antes era 7 mil habitantes. Então. Ali na festa passa mais que a cidade inteira. Nossa! São cerca de 400 pessoas que participam, que trabalham como voluntários na festa. Cada um no seu setor, uns ficam o dia inteiro, outros ficam em períodos divididos, né? Para não cansar, porque um trabalha de manhã, quer se divertir de tarde, outro então quer trabalhar de tarde e assim vai, né? Troca os turnos. E tem um outro evento que acaba movimentando lá também, que é a rifa dos carros antigos. Ano passado foi um Fusca, né? Isso, esse ano será a terceira edição. Ano retrasado, 2023 foi um Fusca 1970. Ano passado, 2024, foi um Fusca 1972. E esse ano será um Jeep Aero Willys, né, para os antigos ali. Já dei umas voltinhas com ele já testei. Muito bonito, inclusive. É um Jeep laranja, também 1972. Como que é o nome da campanha deste? A gente fala que é a quermesse, né? A quermesse é a rifa, né? A rifa dos carros antigos. A rifa do Fusca falava, esse ano vai ser a rifa do Jeep, né? E nós temos, então, sempre se faz essas promoções em vista de algum tipo de projeto. Por exemplo, a gente está levantando fundos para, assim que, claro, conseguir esses valores, fazer a reforma da igreja, enquanto troca do forro, troca do piso e melhoria do som. Coisas básicas que estão sendo necessárias, e também troca dos bancos, né? E tudo isso custa muito caro, né, padre? Hoje não tem coisa barata, né? Não. E o nosso pensamento é coisas de qualidade para que sejam duráveis, né? A igreja, ela já tem mais de 20 anos, a São Cristóvão. Então, está no período de trocar também a fiação elétrica para ter mais segurança. O forro, quem participa lá sabe o quanto é muito necessário. Os bancos estão muito necessários. Não tem nada de graça hoje, praticamente. Não tem nada barato e qualidade demanda mais atenção. Então, ao longo de um trabalho de 1 ano, 2, 3 anos, a gente vai conseguir com a graça de Deus. E ela está num ponto bem estratégico aqui. O que a gente mais escuta, assim, todo mundo que está em liderança, de cidade, de tudo, comenta, Sinop cresce muito. E hoje, o ponto que ela está ali, né, na beira da BR, abrangendo vários bairros, como aquela região cresceu ali. Então, ela também precisa desenvolver, não é igual anos atrás, quando foi criada, agora é outra realidade, não é? Outra realidade, claro. Outras realidades com outros problemas, mas a gente vê, por exemplo, a situação de melhoria do asfalto, vindo com esses viadutos que vêm para o trajeto. Sim. A paróquia mesmo sendo um cartão de visita, quando as pessoas chegam em Sinop ou quando vão embora, sendo esse cartão de visita, a gente tem pensado muito nesses últimos tempos. E graças a Deus esse ano conseguimos fechar algumas parcerias com alguns comércios da cidade, no sentido, por exemplo, de irrigação dessa praça. Então, quando chegar o tempo da seca, a grama não deve mais morrer esse ano lá. Vai continuar sendo bem irrigada. Olha que legal. Parceria com empresas que vão já estão idealizando um projeto de arborização desta praça, com flores, com plantas, de modo que as famílias possam usufruir desse espaço no final de semana, levar uma toalha, uma pipoca, um salgado com seus filhos. É um espaço para a comunidade se divertir, né? A gente busca fazer alguns pequenos eventos trazendo as famílias. E as famílias indo para esse espaço que será, né, cartão postal de Sinop, cheguem lá e se sintam felizes por dizer, essa é a minha comunidade. Essa é a minha igreja, fico feliz por isso, olha que bonito. Quando vem visitantes, vem parentes de fora, você tem orgulho de dizer, né? E sem contar o que o senhor disse ali, ela fica às margens da BR. Então, quantos motoristas que não passam por ali, né? Tem ainda o padroeiro, o São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, ela é um ponto especial, né? Sim, eu acho que é a única ainda que fica nessa região privilegiada da BR. Tão né? próximo do BR-163. Todos os motoristas terão a oportunidade de ver. Se for ver, talvez no Mato Grosso, me disseram que é no Brasil, mas no Mato Grosso, que fica às margens da BR-163, é a única que está, né, nas margens, né, da BR-163. Olha que interessante. Então, já que tem um fluxo grande de pessoas, vamos dizer, se todas as pessoas fizerem o sinal da cruz quando passam em frente à igreja, então tem muita gente que faz o sinal da cruz no dia a dia, né, porque está ali em frente. Sim, bastante motoristas ali, né? Isto. E pelo menos assim, cotidianamente, busco lembrar também dos motoristas, dos caminhoneiros principalmente, porque não só porque é padroeiro, mas quando a gente está na época da festa,
os caminhoneiros passam pela fila da bênção dos veículos, eles sempre pedem: Padre, reza por mim, porque eu deixei minha família, porque hoje é aniversário da minha filha, porque hoje é aniversário da minha esposa, porque tem uma situação assim assado. A gente vê o sofrimento deles e ao mesmo tempo eles são felizes com aquilo que fazem, eu entendo. Sim. Mas como é arriscado, todos os dias o noticiário traz, né, acidentes, como é arriscado. Então eu busco frequentemente rezar por eles também. Padre, eu agradeço a sua participação aqui. Nós teríamos tantos assuntos para falar, eu acho que o senhor ficaria a tarde inteira aqui conversando. Mas o espaço continua aberto para outras oportunidades. E deixo agora, né, esse espaço para suas considerações finais diante desse momento que a gente vive, que é a Quaresma, essa preparação para a Páscoa também. É um momento bastante importante dentro da comunidade. Bom, a gente sempre entende que a Quaresma é o tempo propício para o retorno. Todo o tempo é, na verdade, um tempo propício para o retorno para as coisas de Deus, mas Quaresma mais ainda. Então, conseguindo pensar nesse tempo de retornar para Deus, aproveitar esse tempo que é também tempo de sede de Deus, das coisas de Deus, seja por todos os movimentos, se lançar um pouco nesse risco de fazer esses encontros, de aproveitar aquilo que é oferecido, para que você tenha esse encontro com Deus, saciar essa sede cada dia mais. E eu vou dizer, as pessoas que dão testemunho dos encontros, desses encontros, são muito felizes, são testemunhos transformadores. Então, não bloquear a ação do Espírito Santo na sua vida. Se permita, se lance. Tem pessoas que são muito fechadas, então se lance para a graça de Deus. Ok, e eu e você, nós temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Vou te esperar. Tchau, tchau.